Assista agora o programa Mais Cidadão. Boa tarde, amigos e amigas do programa Mais Cidadão. Preparados para mais um final de semana cheio de atrações? É sempre um prazer enorme estarmos na companhia de vocês. Hoje nós preparamos um programa especial para você que vai prestar o vestibular e para você que tem filhos ou netos prestando vestibular. Vamos esclarecer dúvidas, falar sobre as novidades e ainda dar dicas importantes para você se sair bem nesse grande dia. Para começar, vocês vão acompanhar a minha entrevista com um representante de um dos vestibulares mais concorridos do Brasil, o da nossa Unicamp. Saiba todos os detalhes e as principais mudanças desse processo de avaliação com o professor Edmundo Capelas de Oliveira, ele que é o coordenador da Conveste, Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp. Conheça também a tecnologia contra fraudes em vestibulares, utilizada pela Faculdade São Leopoldo Mandique de Campinas, que oferece cursos em odontologia e medicina. Entre os equipamentos estão rastreadores de aparelhos eletrônicos, câmeras de segurança e ainda softwares capazes de comparar respostas de candidatos caso sejam identificadas provas iguais. Tudo isso para garantir maior segurança e transparência nos resultados dos vestibulares. E não para por aí, viu? Ainda tem dicas para você que quer se sair bem na hora da prova. Para tratar desse assunto, fomos até a oficina do estudante. Lá eu falei com o diretor pedagógico Célio Tazinafo, que deu dicas importantes para você se preparar para esse grande dia. Afinal, é um grande desafio para você. Não deixe de conferir, é daqui a pouquinho. Agora, acompanhe a minha entrevista com o professor Edmundo Capelas de Oliveira sobre as principais mudanças ocorridas no vestibular da Unicamp, um dos mais concorridos do Brasil. Confira. Um dos momentos mais importantes na vida de um jovem, o vestibular é o ponto de partida para a construção de uma carreira de sucesso. A Unicamp, uma referência em ensino e pesquisa de qualidade, recebeu para seu processo seletivo do ano passado mais de 60 mil inscritos, um verdadeiro recorde. Com as inscrições encerradas no dia 13 de setembro, o vestibular 2014 da universidade oferece 3.460 vagas, distribuídas em 69 cursos da Unicamp e 2 cursos da FAMERP, Faculdade Pública de Medicina e Enfermagem de São José do Rio Preto. Bom, pessoal, falar de vestibular é falar da vida do aluno, do seu futuro profissional. E ele escolhe sempre a sua profissão, ouvindo seus professores, pais, amigos, etc. E escolhe grandes universidades para seguir o seu rumo de vida. E vocês sabem que vestibular deixa todo mundo preocupado. E é por isso que a gente está aqui ouvindo o professor Edmundo de Oliveira, ele que na Unicamp é o coordenador do vestibular. Vocês imaginam a responsabilidade que representa isso? Quantos cursos na graduação serão oferecidos agora neste vestibular? Bom, este vestibular, os cursos de gestão que ocorriam lá na cidade de Limeira não existem mais. E nós temos 2 cursos novos, que são os cursos de administração e administração pública, e fazem um total de 69 cursos para o ano de 2014. Mais os 2 da FAMERP, são 71 ao todo. Neste ano, a Unicamp inovou em relação ao acolhimento daqueles alunos que vêm da escola pública. O que aconteceu de novidade e qual é o objetivo das modificações? Esta é a mudança principal que eu reputo como realmente a mais importante de todas. Isto é, antigamente, de 2004 até o 2012, no vestibular 2012-2013, nós, na Unicamp, dávamos 30 pontos para os estudantes da escola pública que cursassem o primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino médio. E mais 10 pontos para os autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, recebiam mais 10 pontos, ou seja, um total de 40 pontos. A novidade, a partir do dia 28 de maio próximo passado, o nosso Conselho Universitário autorizou o dobro destas vagas. Moral da história, o estudante
de escola pública receberá, a partir da nota da segunda fase, 60 pontos e, se for autodeclarado preto, pardo ou indígena, mais 20 pontos, um total de 80 pontos. Este número veio de 30 para 60 para que nós consigamos atingir a meta do 2015, que são 35%. No 2016, 43%, e no 2017, com 50% de estudantes de escola pública e os pretos, pardos ou indígenas, autodeclarados conforme o IBGE. Há pessoas que perguntam por que a Unicamp, ao invés de aumentar o número de pontos, oferecendo mais oportunidades para o aluno que vem da escola pública, por que não teria aumentado o número total de vagas oferecidas a aqueles que são oriundos da escola pública? Existe um estudo, tem um grupo de trabalho estudando o aumento de vagas para o vestibular de 2015. Então, a partir de 2015, com certeza absoluta, a Universidade Estadual de Campinas terá um número maior de vagas. O que o vestibular da Unicamp mede ao avaliar o aluno? Quais são as principais habilidades que serão avaliadas? Bom, primeira, eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que o conteúdo. O conteúdo, o estudante tem que ter o conteúdo para resolver uma prova, seja ela tipo alternativas, seja ela uma prova dissertativa. Ele tem que ter o conteúdo. O que é esperado de um estudante da Unicamp? Que ele saiba ler, manusear um texto, concluir, tirar as suas, como eu posso dizer, as suas próprias conclusões, de modo que ele consiga, entre aspas, redigir algo com começo, meio e fim. E por falar em habilidades, existem também aqueles cursos que exigem uma habilidade específica. Quais são esses cursos e quando essas provas são realizadas, além daquelas que correspondem às fases normais de todos os outros candidatos? Este é o segundo item que eu reputo de mais importante na mudança do vestibular de 2014 da Universidade Estadual de Campinas. Isto é, o curso de música o curso de arquitetura e urbanismo, o curso de artes cênicas, o curso de artes visuais e o curso de dança são os únicos 5 cursos que exigem a prova de habilidades específicas. Este ano, a mudança ocorre apenas com o curso de música. O curso de música terá a sua prova de habilidades específicas antes da primeira fase, ou seja, ocorre do dia 3 ao dia 7 de outubro, enquanto que as demais apenas após a segunda fase. Professor Edmundo, vamos fazer aqui um pinga-fogo para todo mundo saber as datas. Okay. Já foi até o dia 13 agora, já foi a inscrição e foi um número muito importante, significativo, parecido com os anos anteriores. Não é? Isso foi muito bom. Em relação à primeira fase, ela será realizada que dia? Primeira fase ocorre no dia 10 de novembro. E as questões quais são? São 2 redações com mais 48 são questões, mas agora tem um outro nome, não chama mais de teste. É múltipla escolha? Provavelmente múltipla escolha. Em relação à correção da redação, a gente já viu em vários concursos que aconteceram que às vezes um professor ele tem sua forma de enxergar o texto, de interpretar o texto e até de ser um pouco condescendente com este ou aquele erro em função talvez da riqueza como o aluno apresenta a sua forma de compreensão desse texto. E às vezes 2 professores podem corrigir e dar valores diferentes para essas redações. 2 professores vão corrigir e quando houver divergência, o que acontece? A redação é a parte, a correção da redação é feita por um corretor, digamos A, e um corretor, digamos B. Se a nota destes corretores for dispare, ou seja, diferentes, até uma certa pontuação conforme a banca, vai para um terceiro corretor. Esse terceiro corretor dá o desempate. Na dúvida, a presidência da banca desempata e para por aí. Bom, nós já falamos da primeira fase, da redação, e o pessoal foi aprovado. Vai para a segunda fase. O que nós teremos na segunda fase? Na segunda fase, que ocorre nos dias 12, 13 e 14 de janeiro de 2014, a primeira prova no domingo consta de língua portuguesa e literaturas e a prova de matemática. No segundo dia, na segunda-feira, as provas de história, geografia, ciências da humanidade, mais
a prova de inglês e no terceiro dia, que é uma terça-feira, ocorrem as provas envolvendo ciências da natureza, física, química e biologia. Todas elas, para nós, são 24 pontos, por exemplo, na última, 8 de física, 8 de química e 8 de biologia, 24 pontos, cada questão valendo 4, são 96. Todas as nossas provas têm o valor de 96 por dia. Tá certo. E em São José do Rio Preto tem lá um curso de medicina, que é muito concorrido e tudo. Vai aumentar o número de vagas lá? Medicina na FAMERP deste ano, das 64 vagas, são mais 16, fazendo um total de 80 vagas. E o curso de enfermagem permanece em 60 vagas, para um total de 140 vagas na FAMERP. Todo ano acontece do camarada chegar atrasado, ou passar mal porque se alimentou muito próximo do exame e tal. Quais são as dicas que o senhor pode dar para evitar esses tipos de problemas? Obrigado por essa pergunta. Essa pergunta realmente eu acho fundamental. Até o ano passado eu apliquei prova desde o início do vestibular da Unicamp e sempre ocorre um problema. A imprensa fica esperando o candidato chegar atrasado para fechar o portão. Então, candidatos, encarecidamente, a prova que se inicia às 13 horas é solicitado para que o candidato chegue com 1 hora de antecedência. Chegue por volta de meio-dia. Se for possível conhecer a escola um dia antes, é fundamental. Se você falar que, olha, fecharam o portão, eu cheguei atrasado 1 minuto, não é verdade. Você chegou atrasado 1 hora e 1 minuto. Então, candidatos, por favor, o exame começa às 13 horas, cheguem às 12. Bom, a Unicamp é uma instituição respeitada no Brasil inteiro e ela tem um vestibular nacional. Qual a mudança em relação a isso? Antes tinha em Fortaleza lugares de prova e tal. Como é que agora está essa distribuição? Antigamente nós tínhamos o vestibular nacional, que foi criado lá em 1987, e eram várias as cidades. E de 2008, 2009 para cá, as cidades do Rio de Janeiro, a cidade de Curitiba, a cidade de Goiânia e a cidade de Porto Alegre saíram do nosso vestibular e ficaram as capitais, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza e Salvador. Este ano, nós propusemos à Câmara Deliberativa para que tirássemos Fortaleza e Salvador, ficando apenas as capitais Belo Horizonte e Brasília. Por quê? Nós fizemos um levantamento e esse levantamento mostrou que não é conveniente você levar o vestibular para um lugar tão longe por um problema muito sério, que se chama segurança. Bom, professor Edmundo, foi muito importante o senhor falar aqui para os vestibulandos, está todo mundo meio tremendo aí, mas vai chegar lá, vai ser aprovado, vai ter um espaço no mercado de trabalho muito importante. Eu queria saber, o estudante que se forma na Unicamp, o que acontece na vida dele em termos dessa transformação que a universidade promove para esse estudante? O estudante formado da Unicamp, ele pode esperar o seguinte, o mercado de portas abertas. O estudante formado na Universidade Estadual de Campinas, com certeza absoluta certeza, ele vai ter o seu lugar ao sol. Por que eu digo o seu lugar ao sol? Porque o estudante de Campinas, da Universidade Estadual de Campinas, sai preparado ou para enfrentar uma empresa, ou para enfrentar o ensino médio, o ensino fundamental, se for de uma licenciatura, que eu espero que aumente o número de candidatos para a licenciatura, porque nós estamos precisando de candidatos formados para que venham ministrar disciplinas no ensino fundamental 2 e médio, e aquele que quiser seguir a carreira acadêmica, com certeza absoluta, terá o mestrado, o seu doutorado, o seu pós-doutorado como portas abertas para o estudante.